Ele teve a coragem absurda de levar a própria amante grávida como convidada para o seu casamento. Um erro de cálculo que ele jamais imaginou que custaria tão caro. A noiva já sabia de tudo, e o que ela fez naquele altar destruiu a vida dele para sempre, sem chance de volta. Jéssica, Sofia congelou no meio do corredor central da igreja. A mulher de vestido azul marinho se virou devagar. A barriga de 6 meses era inconfundível. Os olhos dela se arregalaram de susto. Oi, você deve ser a noiva. O buquê de orquídeas brancas quase escorregou das mãos de Sofia. Mariana, sua madrinha e melhor amiga, segurou seu braço com firmeza. Você conhece ela? Mariana sussurrou, sentindo a tensão no ar. Sofia não respondeu. Seus olhos estavam cravados na barriga, naquela prova viva da traição. Jéssica baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. As mãos dela tremiam visivelmente. Ela apertou a bolsa de festa contra o corpo, como se aquele gesto pudesse esconder o óbvio, o inegável. O André me convidou. Ele disse que não teria problema nenhum. A igreja inteira parecia ter parado de respirar naquele exato instante. 3 tias viraram a cabeça ao mesmo tempo. Um tio apontou discretamente com um gesto de reprovação. Sofia deu um passo à frente, quebrando a distância. Seu vestido de noiva, uma obra de arte em renda francesa, arrastou no chão de mármore frio. Ele te convidou. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação gélida, uma sentença. Jéssica engoliu em seco, sentindo a garganta fechar. Eu trabalho com ele. No escritório, ele achou que seria educado. Educado. A palavra ecoou na mente de Sofia como um soco físico, brutal e seco. Mariana puxou delicadamente o braço dela para tirá-la do transe. Sophie, vem. A cerimônia vai começar. Não podemos atrasar mais. Mas Sofia não se moveu 1 milímetro. Ela estudou cada detalhe da mulher à sua frente. O vestido justo demais, que não conseguia disfarçar nada. O anel simples no dedo, o batom borrado pelo nervosismo. De quanto tempo? Jéssica piscou, confusa com a frieza da pergunta. O quê? A gravidez. De quanto tempo você está? 6 meses. 6 meses. Sofia fez as contas mentalmente numa velocidade assustadora. Março, exatamente quando André disse que estava em uma viagem de negócios no Rio de Janeiro. Quando voltou com um cheiro de perfume diferente impregnado na camisa social. Prazer em te conhecer, Jéssica. Sofia estendeu a mão com uma calma aterrorizante. A secretária hesitou por um segundo. Apertou a mão da noiva com timidez. A pele estava gelada, suada de pânico. O prazer é meu. Parabéns pelo casamento. Sofia sorriu. Um sorriso gelado que não chegou a iluminar seus olhos. Obrigada. Aproveite a cerimônia. Ela se virou. Caminhou em direção ao altar. Cada passo firme, calculado com precisão militar. Mariana a alcançou, preocupada. Amiga, você tá bem? Quem é essa mulher de verdade? Sofia olhou para frente. André estava lá, num smoking impecável, com aquele sorriso confiante de sempre, enquanto ajustava o relógio de ouro que ela tinha dado de presente de noivado. Alguém que o André nunca deveria ter trazido aqui. Seu pai, o Dr. Otávio, apareceu ao lado dela. Ofereceu o braço com orgulho. Pronta, minha filha. Sofia respirou fundo, enchendo os pulmões de ar e determinação. Apertou o buquê com força. Como o André teve a audácia de trazer a mulher grávida dele para o próprio casamento? A música começou a tocar. A marcha nupcial preencheu todo o ambiente. Sofia deu o primeiro passo em direção ao seu destino. O som dos instrumentos disparou uma memória vívida, aquela mesma música. 3 meses atrás, quando ela tinha ido escolher a trilha sonora para a cerimônia religiosa. André tinha atendido o celular no meio da reunião com o maestro. Oi, amor. Amor.
Ele nunca a chamava assim na frente de outras pessoas, era sempre formal. Sofia tinha congelado naquele momento. Olhou para ele estranhando. André virou de costas, baixando a voz para um sussurro. Não, não posso falar agora. Depois a gente conversa, tá bom? Ele desligou rápido, enfiando o telefone no bolso interno do paletó. Sorriu para ela como se nada tivesse acontecido, com aquela máscara de inocência. Desculpa. Era do escritório. Uma urgência. 7 meses antes disso, tudo era completamente diferente, ou pelo menos parecia. André apareceu na casa dela no Morumbi com flores, rosas vermelhas importadas, 24 delas. Casa comigo? Sofia riu, surpresa com a espontaneidade. Abraçou ele com força. Você nem pediu direito. Ele se ajoelhou ali mesmo na sala de estar. Abriu a caixinha de veludo, um anel de diamante solitário. Sofia, você é tudo o que eu sempre quis. Aceita se casar comigo? O pai dela observou a cena da escada. Sorriu aprovando a união. Sim, 1000 vezes sim. Tudo parecia perfeito, saído de um filme romântico. Ele era carinhoso, atencioso, ligava 3 vezes por dia, até que as ligações começaram a diminuir drasticamente. Reunião importante, cliente difícil, fechamento de mês. Sempre desculpas relacionadas ao trabalho, ao escritório, à empresa do pai dela, onde ele tinha sido promovido recentemente a diretor comercial. 4 meses atrás, Sofia decidiu fazer uma surpresa para ele no trabalho. Passou na empresa na hora do almoço. Levou o prato favorito dele, daquele restaurante japonês que ele amava. A recepcionista ficou visivelmente desconfortável ao vê-la. Ele saiu. Saiu, mas ele me disse que tinha reuniões o dia todo aqui dentro. A moça desviou o olhar, incapaz de mentir na cara dela. Deve ter ido resolver algo urgente fora. Sofia deixou a sacola com a comida na mesa. Foi embora com um gosto amargo na boca. No caminho de volta, viu o carro dele. O SUV preto inconfundível. Estacionado na frente de um restaurante 3 quarteirões adiante. Ela quase entrou para confrontá-lo. Quase. Mas algo a segurou de repente. O medo. Medo de confirmar suas suspeitas, de estragar a fantasia. Voltou para casa. Guardou a desconfiança no fundo do peito, onde dói mais. 2 semanas depois, encontrou a mensagem que mudaria tudo. Ele tinha deixado o celular na mesa de centro. Foi ao banheiro. A tela acendeu com uma notificação. Preciso te ver. Não aguento mais a gente se escondendo. O nome apareceu no topo. Jéssica. Sofia pegou o telefone. O coração batia descontrolado na garganta. Abriu a conversa. Fotos, áudios, declarações de amor eterno. Você é a única que me entende de verdade. Não vejo a hora de ficarmos juntos para valer. Depois do casamento, eu resolvo tudo. Prometo. A última mensagem era de 3 dias atrás. E o bebê? Vou dar um jeito. Confia em mim. As mãos de Sofia tremeram incontrolavelmente. O celular quase caiu no chão. André voltou do banheiro, secando as mãos. Viu ela segurando o telefone pálida. O que você está fazendo? Sofia levantou o olhar, respirou fundo para não gritar. Não disse nada, nem uma palavra sequer. Devolveu o celular com calma. Saiu da sala sem olhar para trás. Naquela noite, ela chorou até a vista embaçar. Pensou em cancelar tudo, em gritar para o mundo quem ele era, mas acordou com uma ideia muito melhor, um plano mais elaborado. Agora, caminhando pelo corredor da igreja, ela olhou para André no altar. Ele não fazia a menor ideia do que estava por vir. Ele fez um aceno sutil, um sorriso largo, transbordando confiança. Sofia retribuiu o sorriso. Um sorriso que ele jamais conseguiria decifrar até que fosse tarde demais. Sofia chegou ao altar. Seu pai beijou a testa dela com ternura e se afastou. André pegou as mãos dela entre as dele. Apertou suavemente. Seus olhos brilhavam de uma emoção fingida. Você está linda, ele sussurrou no ouvido dela.
O padre abriu o livro sagrado. Começou a cerimônia religiosa. Sofia não ouviu nenhuma palavra do sermão. Seus olhos varreram a igreja discretamente. Encontraram Jéssica, quinta fileira, encolhida na ponta do banco, com a mão protegendo a barriga. André não olhou para trás nem uma única vez. Ele repetiu os votos com voz firme, segura, como se estivesse fechando o negócio da vida dele. Prometo te amar e te respeitar. Respeitar. Sofia quase soltou uma risada irônica ali mesmo. Ela apertou as mãos dele em resposta, sorriu. Interpretou seu papel com perfeição, porque era isso que ela precisava agora, que ele acreditasse que estava tudo bem, que ela era a esposa ingênua que não sabia de nada, que o plano mestre dela estava funcionando sem problemas. O plano dele era simples e ambicioso, casar com ela, ter acesso ao império da família e às contas bancárias, e manter Jéssica escondida até decidir o que fazer com ela. Ela tinha lido as mensagens, todas e cada uma delas. Nos últimos 3 meses, tinha hackeado a nuvem dele, recuperado conversas apagadas e arquivadas. Depois que eu casar, vou ter o cargo de sócio majoritário. Aí decido se assumo você ou não. Jéssica tinha respondido desesperada. E se eu quiser ter esse bebê, então vai ter sozinha. Frio, calculista, cruel até a alma. O André das mensagens era irreconhecível, muito diferente do homem que a pediu em casamento com lágrimas nos olhos. Pode beijar a noiva. André a puxou para si. Beijou ela com uma intensidade ensaiada. A igreja explodiu em aplausos. Sofia se afastou suavemente. Virou-se para os convidados. André segurou a mão dela no alto. Levantou os braços em sinal de triunfo. O sorriso dele era de capa de revista, radiante. Ele tinha conseguido, ou pelo menos era o que ele pensava. Caminharam pelo corredor rumo à saída. Chuva de arroz e pétalas brancas caiu sobre eles. Gritos de felicidade e votos de boa sorte enchiam o ar. Sofia procurou Jéssica novamente com o olhar. Ela estava de pé, não jogava arroz, não sorria. Suas mãos apertavam a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na saída da igreja, a mãe de Sofia a abraçou emocionada. Minha filha casada, não consigo acreditar. Seu pai apertou a mão de André com vigor. Bem-vindo à família, meu filho. André retribuiu o aperto com entusiasmo exagerado. Obrigado, doutor Otávio. Vou cuidar muito bem dela, prometo. Mariana se aproximou de Sofia. Puxou ela discretamente para um canto. Amiga, sério, quem é aquela mulher grávida? Depois te explico tudo. Depois? Você está casando com um cara que trouxe a amante grávida para o casamento e... Mariana... Sofia segurou o braço da amiga com firmeza. Confia em mim, só por hoje. Confia cegamente em mim. Mariana estudou o rosto da amiga. Viu algo ali que a assustou. Determinação. Uma frieza desconhecida. Tá bom, mas se você precisar de mim para qualquer coisa... Vou precisar. Fica de olho nela, na Jéssica. Não deixa ela ir embora da festa de jeito nenhum. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. O carro de luxo os levou até o buffet exclusivo nos jardins para a recepção. André passou o braço em volta da cintura de Sofia, possessivo. Finalmente, agora somos um só. Sofia olhou pela janela escura. Não respondeu. Ele beijou o pescoço dela. Você tá estranha, amor. Tá nervosa? Um pouco. É normal. Mas o estresse passou. Somos marido e mulher. Ele sorriu satisfeito. E em 2 meses, seu pai me nomeia sócio oficialmente. Aí estava. A verdade escorreu da boca dele como veneno disfarçado de mel. Tudo vai ser diferente agora. André não percebeu o tom, a ironia cortante, a promessa oculta nas palavras dela. No salão de festas, os convidados já esperavam com taças de champanhe, decoração impecável, flores brancas importadas, lustres de cristal gigantescos, tudo o que Sofia tinha sonhado, antes de descobrir com quem estava se casando de verdade. Jéssica estava lá.
sentada numa mesa de canto, longe do barulho, sozinha. Sofia a observou de longe. A secretária mexia no celular nervosamente, nervosa, inquieta. De vez em quando olhava para André. Ele não retribuía o olhar, agia como se ela fosse invisível. Vem, amor, vamos cumprimentar o pessoal. André a puxou pela mão. Circularam pelo salão. Um sorriso aqui, um abraço ali, agradecimentos falsos, fotos para as redes sociais. André estava em êxtase, no topo do mundo, cercado pela elite da cidade, por contatos poderosos, pelos investidores que o sogro convidou. Sofia via a ganância nos olhos dele, em cada aperto de mão, em cada promessa de vamos fazer negócios juntos. Isso nunca foi sobre amor, foi sobre acesso VIP, poder, dinheiro. Ela era apenas a chave mestra, a porta de entrada para o paraíso financeiro. Bruno, o padrinho e melhor amigo de André, se aproximou com um copo na mão. Parabéns, irmão! Você conseguiu, cara! André riu, deu um tapa nas costas dele. Valeu, irmão! E aí, quando você vai resolver aquela situação? Bruno baixou a voz para um sussurro conspiratório. Olhou de relance para o canto do salão, para Jéssica. Sofia fingiu não ouvir, ajeitando o vestido, mas cada palavra entrou como uma lâmina afiada. Depois, agora não é hora. Ela tá grávida de 6 meses, mano. Daqui a pouco não tem como esconder. Eu sei. Vou dar uma grana boa pra ela. Mando ela sumir um tempo. Quando tudo acalmar, decido o que faço. Decidir. Como se fosse uma transação comercial, um ativo tóxico. Sofia sentiu o estômago revirar de nojo, mas manteve o sorriso congelado no rosto. Acenou para uma prima distante. Posou para mais uma foto com o fotógrafo oficial. Por dentro, uma voz gritava: vai embora, cancela tudo, expõe ele agora mesmo. Mas outra voz, mais forte e calculadora, assegurou: calma, espera, faz direito. Porque expor o André ali, naquele instante, seria fácil, rápido, catártico, mas não seria devastador. Ela queria destruí-lo completamente. Queria que a queda fosse pública, irreversível, inesquecível para a sociedade paulistana. E para isso precisava de mais. Precisava que ele cavasse a própria cova. André voltou para o lado dela sorridente. Tudo certo, amor? Tudo ótimo. Ele beijou a testa dela. Você é perfeita. Sério. Eu tenho muita sorte. Sorte. Sofia olhou nos olhos dele, viu a mentira descarada, o cálculo, a frieza de um sociopata, e decidiu que era hora. Hora de mostrar para o André que ele não era o único que sabia jogar xadrez. O jantar começou, mesas decoradas com prataria fina, pratos gourmet, vinho francês da melhor safra. André estava na mesa principal, Sofia ao lado dele. Ele conversava animadamente com o Dr. Otávio sobre projeções de mercado e ações. Jéssica permanecia no canto, sozinha, o prato intocado. Ela olhou para André, esperou que ele se virasse, que reconhecesse a presença dela, que pelo menos fizesse um sinal. Nada. Ele ria, brindava, celebrava o triunfo dele, como se ela não existisse no universo dele. Jéssica respirou fundo, segurando o choro. Levantou-se, caminhou em direção ao banheiro. No caminho, passou perigosamente perto da mesa principal. Com licença. André se virou. Olhou para ela como se visse uma estranha qualquer. Pois não? Pois não. Não foi um oi. Não foi um tudo bem. Foi um pois não seco, como se ela fosse uma garçonete interrompendo. Eu só queria saber se você tem 1 minuto depois. André franziu a testa atuando. Você é... Jéssica piscou, incrédula. Sou a Jéssica. Trabalhamos juntos. Você me convidou. Ah, sim, a secretária. Ele forçou um sorriso educado. Falso. Desculpa, tô meio ocupado agora. Aproveita a festa. Ele voltou para a conversa. Deu as costas deliberadamente. Jéssica ficou ali, paralisada.
3 segundos que pareceram eternos sob o olhar da mesa principal. Dr. Otávio, o pai de Sofia, olhou fixamente para ela. Depois olhou para a barriga. Franziu a testa com suspeita. Jéssica baixou a cabeça, humilhada. Seguiu seu caminho para o banheiro. Atrás dela, 2 tios cochicharam sem discrição. Você viu aquela mulher? A grávida? É. Que tipo de pessoa aparece grávida no casamento de outra assim? Que falta de noção e educação. Sofia ouviu tudo. Não disse nada. Apenas observou, armazenando cada detalhe. Minutos depois, Jéssica voltou do banheiro com os olhos vermelhos. 3 amigas de Sofia a cercaram, taças na mão, sorrisos cheios de curiosidade maliciosa. Oi, você é amiga do André? Jéssica hesitou. Eu trabalho com ele. Ah, que legal! E você tá grávida! Meus parabéns! A voz era alta, estridente. Chamava já a atenção das mesas próximas. As pessoas viraram, olharam. Obrigada. De quantos meses? 6. Nossa, e o papai, tá por aqui? A amiga olhou em volta, teatralmente, procurando um homem imaginário. Jéssica engoliu em seco, se sentindo encurralada. Não. Que pena. Deve ser super difícil, né? Estar sozinha nessa. O tom era de pena fingida, mas os olhos eram de julgamento puro. André apareceu ao lado do grupo, sentindo o perigo. Passou o braço em volta da cintura de Sofia. Tudo bem por aqui? A gente estava conhecendo sua funcionária. Ela está esperando o bebê. André olhou para Jéssica. Expressão neutra, de pôquer. Bacana, parabéns, bacana. Como se fosse um relatório mensal positivo. Obrigada, sussurrou Jéssica, com um fio de voz. E você veio sozinha? Perguntou outra amiga incisiva. Vim sozinha. Nossa, que corajosa. Vir num casamento grávida e sozinha. Ela riu suavemente. Não era uma risada maldosa. Era pior. Era condescendente. Fui convidada. Sim, mas assim, não é meio estranho? Você não se sente deslocada? André não a defendeu. Não mudou de assunto para salvá-la. Apenas ficou ali, observando como um espectador. Jéssica olhou nos olhos dele, implorando silenciosamente. Me tira daqui, me protege, faz alguma coisa, por favor. Ele desviou o olhar covardemente. Bom, vamos lá cumprimentar o resto do pessoal. Se cuida, viu? A amiga deu uns tapinhas no ombro dela. O grupo se dispersou rindo. Jéssica ficou sozinha novamente, no meio do salão imenso. Gente passando, rindo, bebendo champanhe. Ninguém conversava com ela, ninguém puxava assunto. Ela voltou para o canto dela, sentou, as mãos tremiam sem controle. Pegou o celular, escreveu uma mensagem para André. Preciso falar com você. Por favor. Enviou. Do outro lado do salão viu o celular dele vibrar no bolso da calça. Ele tirou, olhou, guardou sem responder. 15 minutos depois, Jéssica tentou novamente, o desespero crescendo. Levantou-se, caminhou direto até ele, determinada a ter uma resposta. André estava sozinho por um momento, perto do bar, pedindo outro uísque. André, ele suspirou, irritado. Se virou. O que você quer? Precisamos conversar. Agora não é hora. Quando vai ser a hora? Você está me ignorando o dia inteiro. Ele olhou em volta, paranoico. Verificou se alguém estava ouvindo. Baixou a voz para um sussurro agressivo. Você não devia ter vindo. Você me convidou. Eu te convidei porque você ficou enchendo o saco o mês todo, insistindo. Achei que você ia ter o bom senso de recusar o convite. Jéssica recuou como se tivesse levado um tapa na cara. Bom senso? André, eu tô grávida de você. Shh! Ele olhou nervoso para os lados, suando frio. Para de fazer escândalo. Escândalo? Você me trouxe para o seu casamento, me apresentou como secretária, fingiu que não me conhece. Por um momento, algo cruzou o rosto dele. Culpa. Remorso fugaz. Respirou fundo, tentando recuperar a postura. Olha, eu sei que é difícil, mas você tem que entender. Hoje é meu casamento. Não é sobre você.
Eu sei que não é sobre mim, mas o bebê, eu vou te ajudar com isso. Já te falei. Depois que tudo se acertar, a gente resolve. A gente resolve como? André hesitou, buscando as palavras certas. Eu vou te dar dinheiro. Você pode ir para outro lugar, começar do zero. Começar do zero? Você quer que eu suma? Não estou pedindo para você sumir. Só estou dizendo que seria melhor para todo mundo se você desse um tempo longe. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Você disse que me amava. André olhou para o chão, incapaz de sustentar a mentira. Eu disse muita coisa. Você disse que ia assumir que depois do casamento, Jéssica, eu casei. Acabou, entende? Acabou. A voz dele era fria, cortante como gelo. Ela ficou em silêncio, processando o golpe, desmoronando por dentro. Agora, por favor, volta para sua mesa. Não faz cena. Deixa eu aproveitar meu dia. Ele deu as costas, pegou a bebida, começou a se afastar. André, ele parou. Não se virou. Eu não vou embora. Não assim. Ele olhou por cima do ombro, expressão dura, sem piedade. Então você vai ter que ser retirada. Jéssica piscou, confusa. O quê? André fez sinal para 2 seguranças. Eles se aproximaram rapidamente. Essa moça está me incomodando. Acompanhem ela até o estacionamento, por favor. O que você está fazendo? Os seguranças ficaram sem jeito. Olharam para Jéssica, grávida, assustada, vulnerável. Senhor, eu pedi com educação. É só uma funcionária que está obcecada por mim. Não foi convidada. Entrou de penetra no meu casamento. Eu fui convidada por você, gritou Jéssica, perdendo o controle. O salão começou a ficar em silêncio. As pessoas se viraram, olharam o espetáculo. André manteve a voz calma, projetando autoridade. Você está confusa. Eu nunca te convidei. Você trabalha na empresa da minha esposa e está fazendo um escândalo no nosso casamento. Escândalo? André, eu estou grávida do seu filho. Silêncio total e absoluto. 100 pares de olhos, todos cravados nela. André deu um passo atrás, uma expressão de choque perfeitamente ensaiada no rosto. Você tá louca? Eu nunca encostei um dedo em você. Mentira, a gente teve um caso, por 8 meses. Você prometeu... Senhores, por favor. Ele olhou para a segurança com urgência. Tirem ela daqui, agora. Os homens se aproximaram, pegaram Jéssica pelos braços. Gentil, mas firmemente. Não, me solta. Guiaram ela em direção à saída de serviço. Jéssica gritou desesperada. André, não faz isso, por favor. Ele não respondeu. Simplesmente ficou ali, bebendo seu uísque, enquanto levavam ela embora arrastada. O salão permaneceu num silêncio sepulcral. Então, alguém riu. Uma risada nervosa, constrangida. Que situação chata. Outros concordaram murmurando. O barulho voltou lentamente. Coitado do André, funcionária obcecada, que horror. Grávida e maluca, que vergonha alheia. Certeza que inventou que é dele para arrancar dinheiro. Sofia observou tudo do lugar dela. Cada segundo, cada palavra, cada mentira suja que saiu da boca do marido dela. E esperou. Pacientemente. Jéssica tropeçou no estacionamento escuro. Os seguranças a soltaram. Desculpa, moça. Ordens do noivo. Eles voltaram para dentro, fechando as portas. Ela ficou sozinha, entre os carros importados. A música da festa ecoava abafada lá de dentro. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto. Ela limpou com raiva, com uma vergonha insuportável. Como ela tinha sido tão burra. 8 meses. 8 meses acreditando cegamente nele, nas promessas, nos juramentos de amor. Depois que eu me estabilizar, eu assumo você para todo mundo. Só preciso garantir minha posição na empresa. Você é a única que eu amo de verdade. Mentiras. Tudo era uma maldita mentira. Ela abriu a bolsa procurando a chave do carro. As mãos tremiam tanto que derrubou tudo no asfalto. Batom,
carteira, celular e um envelope branco, grosso. Jéssica franziu a testa. Aquilo não era dela, pegou, virou, nenhum nome, só um envelope lacrado. Abriu devagar, com medo. Dentro, 3 fotos impressas em alta qualidade. A primeira, André beijando outra mulher com paixão. Não era Jéssica, não era Sofia, era alguém diferente, num bar na Vila Madalena, 2 meses atrás. A segunda, André entrando num motel na Marginal, com outra mulher diferente, 4 meses atrás. A terceira, um print de WhatsApp, André falando com Bruno. Com qual das duas você vai ficar? A grávida ou a Patricinha? Nenhuma, mano. A grávida é burra. A noiva é a chave do cofre. Depois que eu casar e virar sócio, sumo da vida das duas. E o bebê? Problema dela. Eu nunca pedi para ela engravidar. Jéssica leu, releu. Cada palavra entrou como uma facada no coração. Ela virou o envelope. Um bilhete caiu no chão. Letra feminina, elegante, impecável. Eu sei de tudo, desde o começo. Ele mentiu para mim e mentiu para você. Se você quiser justiça de verdade, volta para a festa. Daqui a 30 minutos, durante o brinde, vou expor tudo. Você decide se quer estar lá ou não. Sofia. O coração de Jéssica disparou. Sofia sabia. A noiva sabia dela, do caso, do bebê, e não tinha cancelado o casamento. Por quê? Jéssica olhou para o salão de festas iluminado. As luzes, a música, a celebração falsa. Uma parte dela queria ir embora, fugir, esquecer, nunca mais ver aquele homem miserável na vida. Mas outra parte queria ver o circo pegar fogo, ver a cara dele quando o mundo desmoronasse, ver ele perder tudo o que tanto ambicionava, ver ele pagar. Ela pegou o celular, abriu as mensagens antigas, dele. Você é especial, diferente de todas as outras. Nunca senti isso por ninguém. Confia em mim. Vou cuidar de você e do nosso filho. Jéssica apertou o celular com força até os dedos doerem. Ela tinha confiado, tinha aberto mão da própria dignidade, tinha aceitado ser a outra, porque ele prometeu que era temporário, e ele jogou ela fora como se fosse lixo, na frente de 100 pessoas da alta sociedade. Chamou ela de louca, obcecada, mentirosa, fez ela parecer uma psicopata grávida perseguindo um homem casado. Ela olhou para a barriga, para o bebê que crescia dentro dela, o bebê que ele não queria assumir. Problema dela. As palavras dele ecoaram na cabeça dela como uma maldição. Jéssica respirou fundo, secou as últimas lágrimas, guardou o envelope na bolsa, virou-se em direção ao salão, caminhou, cada passo mais firme e decidido que o anterior. Os seguranças viram ela se aproximando de novo. Deram um passo à frente para bloquear. Moça, você não pode... Eu posso, e eu vou. Ela encarou eles com uma força nova. A noiva me convidou. Perguntem para ela se quiserem. Os homens trocaram olhares confusos. Jéssica não esperou resposta nem permissão. Passou entre eles. Empurrou a porta pesada. Entrou no salão. Todas as cabeças se viraram. Surpresa. Confusão, vergonha alheia. André estava no centro da pista, conversando com investidores importantes. Congelou ao vê-la entrar. Sofia estava ao lado dele. Ela olhou para Jéssica e sorriu. Não foi um sorriso de vitória arrogante, foi um sorriso de reconhecimento mútuo, de aliada. Jéssica entendeu naquele momento exato. Elas não eram inimigas, elas eram vítimas do mesmo predador. E juntas iam destruir ele. André deu um passo à frente, furioso, o rosto vermelho de raiva contida. Você não aprendeu? Segurança! Deixa ela ficar. A voz de Sofia cortou o ar do salão como uma faca. Todos se viraram para ela, inclusive André, atônito. O quê? Sofia desceu do pequeno palco, caminhou até Jéssica, parou na frente dela. Ela é minha convidada. Silêncio absoluto e pesado. André forçou uma risada nervosa. Amor, você está confusa.
Essa mulher acabou de fazer um escândalo. Eu não tô confusa. Sofia olhou para ele, olhos frios como aço. Sei exatamente quem ela é. O sorriso dele vacilou, tremendo nos cantos. Jéssica, vem comigo. Sofia segurou o braço dela. Gentil, firme, solidária. As duas caminharam em direção à área de serviço do salão, para um corredor lateral discreto. André ficou parado, tentando entender, tentando controlar a situação que começava a escapar das mãos. Bruno se aproximou correndo. Mano, o que tá rolando? Não faço ideia. No corredor, Sofia abriu uma porta. Uma sala pequena, privativa. Empurrou Jéssica para dentro suavemente. Entrou atrás. Trancou. Jéssica recuou, insegura. Eu não quero confusão. Eu sei de tudo. Jéssica piscou. Sofia cruzou os braços. Você e ele. 8 meses de caso. Você engravidou, ele prometeu assumir, mentiu. Como você sabe, descobri há 3 meses. Achei mensagens. Investiguei. Hackeei a nuvem dele. Li tudo. Absolutamente tudo. Jéssica sentou numa cadeira próxima, sentindo as pernas fracas. Se você sabia, por que casou com ele? Porque eu quis. Isso não faz sentido. Sofia se ajoelhou na frente dela, sem se importar com o vestido de grife. Olhos no mesmo nível. Faz todo o sentido do mundo. Se eu cancelasse o casamento, ele ia inventar uma desculpa. Ia dizer que fui eu, que eu pirei, que eu era histérica, e ia continuar sendo a pobre vítima. Ela fez uma pausa dramática. Eu não queria cancelar. Eu queria destruir. Jéssica engoliu em seco, impactada. E você não é a única. Sofia tirou o celular do bolso escondido do vestido. Abriu uma pasta protegida. Mostrou para ela fotos, conversas, vídeos. 4 mulheres diferentes. Todas envolvidas com André nos últimos 2 anos. Ele fez isso com todas. Prometeu, usou, descartou. Jéssica olhou as imagens passando na tela. O estômago embrulhou. É um mentiroso profissional. Um manipulador narcisista. Me queria pelo dinheiro. Você pela conveniência. As outras por diversão. E agora? O que você vai fazer? Sofia sorriu. Não foi um sorriso doce. Foi perigoso. Letal. Vou expor tudo. Na frente de todo mundo. Da minha família. Dos investidores. Dos amigos dele. Quando? No brinde. Daqui a 15 minutos. Jéssica respirou fundo, tremendo. E eu? Você decide. Pode ir embora agora mesmo, esquecer tudo isso, ou pode ficar e me ajudar a acabar com ele. Jéssica olhou para as próprias mãos, olhou para a barriga. Ele me chamou de louca, obsessionada, me humilhou na frente de todo mundo. Eu sei, eu vi. Diz que o bebê é problema meu. Li essa mensagem também. Jéssica levantou o olhar, com fogo nos olhos. Quero ficar. Sofia estendeu a mão. Então vamos terminar com isso. Jéssica apertou a mão dela, selando o pacto. Sofia abriu uma gaveta do móvel na sala. Tirou um pendrive. O que é isso? Gravações. Conversas dele com o Bruno, com outros amigos, confessando tudo, rindo da gente, planejando como ia usar minha família e depois chutar você. Como você conseguiu isso? Coloquei escuta no carro dele, 2 meses atrás. Toda a conversa ficou registrada. Sofia conectou o pendrive num notebook que estava na mesa. Abriu um arquivo de áudio. Apertou o play. A voz de André encheu a salinha. Mano, a Sofia é muito inocente. Acha que eu amo ela. O que eu amo é a empresa do pai dela. Bruno riu na gravação. E a secretária grávida? Aquela? Vou dar uma grana, mando pra longe, problema resolvido. E se ela não aceitar? Vai aceitar. Elas sempre aceitam, tudo tem um preço. Jéssica fechou os olhos com força. Ouvir aquilo de novo era pior do que ler. Era visceral. Tem mais, disse Sofia, implacável. Outro arquivo. André falando com outro amigo do clube. Vai casar mesmo com a Patricinha?
Claro, 3 anos e sou sócio. Aí pego minha parte e vejo se continuo ou caio fora. E se ela descobrir da grávida? Não vai. E se descobrir, falo que a mulher é louca. Ninguém vai acreditar numa secretária contra mim. Sofia pausou o áudio. Olhou para Jéssica fixamente. Ele planejou tudo, cada passo, cada mentira. Jéssica limpou uma lágrima rebelde. Fui tão idiota. Não, ele é bom no que faz. Me enganou também. Sofia fechou o notebook. Pegou o pendrive. Esse é o plano. Vou colocar essas gravações no telão, durante o brinde, na frente de todos. E se ele tentar negar? Vai tentar. Mas tenho você. E tenho outras 2 mulheres aqui também. Outras? Ex-namoradas, que ele usou e jogou fora. Toparam aparecer se fosse preciso. Sofia checou o relógio. 10 minutos, tá pronta? Jéssica assentiu com firmeza. Tô. Então vamos. Saíram da sala ombro a ombro. No corredor, André esperava, braços cruzados, tenso, suando. O que vocês 2 estão armando? Sofia passou direto sem parar. Você vai descobrir já. Sofia, para! A gente precisa conversar. Não precisa, não mais. Ele agarrou o braço dela, apertou com força. Jéssica deu um passo à frente, protegendo-a. Solta ela! André olhou para Jéssica, depois para Sofia. Percebeu algo no olhar delas. O medo atravessou os olhos dele pela primeira vez. O que você fez? Sofia se soltou com um puxão. Fiz o que você faz de melhor. Planejei. Ela entrou no salão principal. Jéssica atrás dela como escolta. Dr. Otávio se aproximou preocupado. Filha, tá tudo bem? Vai ficar, pai. Sofia subiu no palco principal. Pegou o microfone do pedestal. Boa noite a todos. Sei que o brinde não estava programado para agora, mas preciso falar uma coisa urgente. André congelou no meio da pista. Bruno puxou o paletó dele. Mano, para ela. Ele tentou subir no palco. 2 seguranças robustos bloquearam a passagem. Deixa ela falar primeiro, senhor. André olhou para os seguranças incrédulo. Tinham sido instruídos por ela. Sofia conectou o pendrive no notebook do DJ. O telão do salão acendeu, brilhando forte. Hoje é um dia muito especial, o dia do meu casamento, e queria dividir com vocês algumas coisas sobre o homem com quem acabei de casar. André ficou pálido feito papel. Sofia, não faz isso. Ela ignorou olimpicamente. Apertou o play. A voz dele retumbou no sistema de som surround do salão. O que eu amo é a empresa do pai dela. 100 pessoas ficaram num silêncio sepulcral, chocadas. Sofia não parou. Tocou outro áudio. A secretária grávida, vou dar uma grana, mando para longe. Suspiros de surpresa, murmúrios escandalizados, olhares indo de André para Jéssica como num jogo de tênis. André subiu no palco na força, empurrando, arrancou o microfone dela. Isso tá fora de contexto, eu tava brincando, vocês não entendem. Sofia soltou o vídeo. No telão, André num bar descolado, com outra mulher, beijando ela com vontade. A data no canto inferior, 2 meses atrás. A mãe de Sofia levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Dr. Otávio avançou, furioso. Bruno tentou segurar inutilmente. Sofia, desliga isso! André gritou desesperado, mas era tarde demais. A verdade estava exposta, nua e crua, e não tinha volta. 3 horas antes, Sofia estava na suíte da noiva. Mariana entrou correndo sem fôlego. Consegui, elas toparam. As 3? Sim, Amanda, Carla e Renata, ex-namoradas dele, todas com histórias iguais, promessas quebradas, mentiras. Ele usou e descartou cada uma. Sofia respirou aliviada. Vão estar posicionadas? Sim, Amanda na mesa 7, Carla na 9, Renata na 12. Quando você der o sinal, elas levantam. Perfeito! Sofia conectou o pendrive no notebook dela. Testou os arquivos mais uma vez. Áudio, vídeo, tudo funcionando. E o DJ? Já falei com ele. Vai deixar o notebook ligado no telão. Você sobe, aperta o play.
Simples. E a segurança? Mariana sorriu com cumplicidade. Seu pai instruiu pessoalmente. Se o André tentar te impedir, eles bloqueiam. Meu pai sabe? Não de tudo, mas falei que você ia fazer um discurso importante e que o André podia tentar te interromper. Mariana fez uma pausa, olhando para a amiga. Sophie, tem certeza disso? Sofia olhou pela janela para o jardim. Viu André lá embaixo, rindo, cumprimentando convidados. Absoluta. E se ele conseguir virar o jogo, convencer todo mundo que você está mentindo? Não vai conseguir, tenho prova demais. E tenho a Jéssica. A secretária grávida vai aparecer? Vai aparecer. Dei o envelope para ela. Se ela quiser justiça, ela volta. Mariana repassou a lista mentalmente. Tudo certo então. Telão, áudio, testemunhas, provas. Falta só uma coisa. O quê? Sofia abriu uma gaveta da penteadeira. Tirou um contrato. Acordo pré-nupcial, assinado hoje de manhã. Se o André for infiel ou fraudar a família, perde tudo. 0 pensão, 0 sociedade, 0 herança. Ele assinou isso? Sem ler. Tava com pressa. Sofia sorriu astuta. Meu advogado escondeu as cláusulas no meio de 30 páginas de juridiquês. Mariana balançou a cabeça impressionada. Você dá medo, mulher. Aprendi com o melhor. Meu pai não construiu um império sendo bonzinho. Desceram para o salão juntas. A festa começou. Jantar, música, celebração vazia. Sofia observava cada detalhe, cada movimento de André. Ele estava confiante, relaxado, achando que tinha ganhado na loteria. Até Jéssica aparecer. Quando os seguranças a expulsaram, Sofia quase interveio, mas esperou. Jéssica precisava sentir a humilhação completa. Precisava ter certeza absoluta de que André era um monstro. Só assim ela voltaria. Com raiva, com sede de vingança. E ela voltou. Sofia viu Jéssica entrar novamente no salão. Viu o fogo ardendo nos olhos dela. Tinha lido o envelope. Tinha decidido brigar. Perfeito. Mas então aconteceu algo inesperado. O pai do André se aproximou de Sofia. Querida, posso falar com você um minuto? Claro. Levou ela num canto, longe do barulho, expressão grave. Sei que vai ter um discurso, e sei que você vai falar do meu filho. O coração de Sofia acelerou. Como o senhor... Conheço meu filho. Sei o tipo de homem que ele é, infelizmente. Fez uma pausa dolorosa. E vim te pedir para não fazer isso. Sofia ficou em silêncio. Pelo bem da família, pela reputação, não expõe ele assim. A gente resolve no particular. Resolver no particular? Ele traiu, mentiu, engravidou outra mulher. Eu sei, e é horrível, mas fazer isso publicamente vai acabar com ele. Ele acabou comigo primeiro. O pai baixou a cabeça, vencido. Por favor, é meu filho. Mesmo com todos os defeitos, é meu filho. Sofia sentiu algo apertar no peito. Compaixão. Por um segundo, hesitou. Será que estava indo longe demais? Então ela viu, do outro lado do salão, André rindo, brindando com champanhe, recebendo parabéns, como se nada tivesse acontecido, como se Jéssica não existisse sofrendo lá fora, como se as mentiras não importassem droga nenhuma. Desculpa, mas preciso fazer isso. Ela se afastou do pai dele, subiu no palco, pegou o microfone. E naquele momento, quando apertou o play, André tentou desligar o som desesperadamente. Bruno puxou o cabo de vídeo. O telão ficou preto por 3 segundos eternos. Sofia congelou. O plano estava desmoronando na frente dela. Mas Jéssica correu até o palco, tirou o próprio celular, conectou no cabo auxiliar do som. Usa o meu! A gravação voltou, mais alta, mais clara. André tentou arrancar o celular dela. Jéssica recuou ágil. Os seguranças seguraram ele de novo. Me solta! Esse é meu casamento! Doutor Otávio subiu no palco. Ficou ao lado da filha, imponente. Deixa ela falar, André.
E Sofia continuou. Tocou tudo. Cada áudio incriminador, cada vídeo, cada prova digital. Não tinha mais volta. A armadilha tinha fechado hermeticamente. André se soltou dos seguranças com um puxão violento. Subiu no palco. Recuperou o microfone. Tá bom, chega. Todo mundo se acalma. Olhou para a plateia. Sorriso confiante, certo do charme dele. Sei que vocês acabaram de ouvir umas coisas perturbadoras e entendo a reação de vocês. Entendo mesmo. Respirou fundo. Postura ereta, voz de orador. Mas vocês precisam entender o contexto. Essas gravações foram feitas em momentos de desabafo, com amigos, em conversas privadas de homem. Bruno assentiu da pista, tentando apoiar o amigo. A gente fala coisas que não pensa quando está estressado, quando está sob pressão. Eu estava organizando um casamento, trabalhando demais, e sim, falei besteira. Olhou para Sofia, expressão de mágoa fingida. Mas nunca imaginei que minha própria esposa ia me espionar, ia colocar escuta no meu carro, ia invadir minha privacidade desse jeito. Alguns convidados murmuraram. Olharam para Sofia com dúvida. Isso não é amor, isso é obsessão, é paranoia. André caminhou até a beira do palco. Os olhos percorreram a plateia buscando aliados. E sobre essa mulher. Apontou para Jéssica com desprezo. Ela trabalha na empresa, sim, conversamos algumas vezes. Ela criou uma fantasia na cabeça dela, se apaixonou por mim, e quando deixei claro que era casado, que não ia rolar nada, ela surtou. Jéssica deu um passo à frente, tremendo de raiva. Isso é mentira. Tá vendo? Tá desesperada, grávida, sozinha, procurando um culpado para assumir o filho. Voltou-se para Sofia. Voz mais suave agora, manipuladora ao extremo. Amor, sei que você tá insegura, com medo. Casamento assusta, mas inventar que eu te traí, me gravar, montar esse circo no nosso dia especial? Estendeu a mão para ela. Essa não é você. Alguém colocou essas ideias na sua cabeça. A gente pode resolver isso, em particular, numa terapia, mas não assim. Doutor Otávio franziu a testa. Olhou para a filha. Sofia. André sentiu que a plateia vacilava. Alguns começavam a acreditar nele. Apertou o cerco emocional. Eu amo essa mulher. Casei com ela porque quis, não pelo dinheiro, não pela empresa, porque eu amo ela. Colocou a mão no peito. Teatral. E dói. Dói demais ser acusado assim, na frente de todo mundo. Por alguém que jurei proteger. Lágrimas falsas se formaram nos olhos dele, brilhando sob as luzes. Não sou perfeito. Cometo erros. Falo bobagem com os amigos. Mas nunca, nunca fui infiel. Olhou para a plateia desafiador. E posso provar. Sofia deu um passo à frente, imperturbável. Pode? Posso. Essas gravações são antigas, foram editadas, tiradas de contexto na maldade. Apontou para Jéssica de novo. E essa mulher é desequilibrada. Qualquer um que trabalha comigo pode confirmar. Bruno levantou. É verdade, ela sempre foi estranha, obcecada nele. André sorriu internamente, vitorioso. Então, amor, no que você prefere acreditar? Em conversas privadas tiradas de contexto, ou no homem que você conhece há 3 anos, o homem que te pediu em casamento? A plateia esperou, silenciosa, na expectativa. Sofia pegou o microfone de volta com calma. Tá bom, se você quer provas reais, vamos às provas reais. Sofia pegou o pendrive, conectou novamente. Primeira prova. André afirma que as gravações foram tiradas de contexto. Vamos ouvir uma completa. Ela deu play. Voz de André. Conversa de 15 minutos, sem cortes nem edições. Ele falando detalhadamente sobre como planejou conquistar Sofia. Como investigou a família. Como fingiu que gostava das mesmas coisas que ela. Odeio teatro, acho um saco,
Mas fui em 6 peças com ela. Fingi que amava. Funcionou perfeito. A mãe de Sofia levou a mão à boca outra vez. Ela que tinha apresentado o teatro para o André. André tentou interromper. Sofia! Não terminei. Segunda gravação. André rindo alto. A melhor parte? O pai dela vai me fazer sócio. 3 anos e tenho acesso a tudo. Contas, investimentos, contatos VIPs. Dr. Otávio fechou os punhos até os nós dos dedos estalarem. Depois pego minha parte e vejo se fico ou se caio fora para a Europa. Silêncio pesado. Denso. Sofia soltou o terceiro arquivo. Um vídeo de segurança. André num motel. A data e hora eram claras. 2 meses atrás, ele entrando no quarto, com uma mulher loira, saindo 4 horas depois. Aquilo foi trabalho. Tivemos uma reunião confidencial. Sofia pausou o vídeo. Deu zoom na placa da entrada. Reunião de trabalho num motel chamado Paraíso do Amor? Risinhas nervosas na plateia. Vergonha alheia. André ficou vermelho, feito um pimentão. Você está distorcendo tudo. Ah, é? Então vamos perguntar para ela. Sofia fez um sinal. Uma mulher levantou da mesa 7. Amanda. Loira, a mesma do vídeo. Oi, André. Ele empalideceu visivelmente. Conta para todo mundo. Tivemos uma reunião de trabalho aquele dia. Amanda olhou para ele com nojo, depois para a plateia. Não, transamos. Ele me disse que era solteiro, que ia me apresentar para a família em breve. Mentiu. Murmúrios explodiram no salão. André tentou negar. Eu não... Ela está mentindo. Quanto a Sofia pagou para você falar isso? Nada. Vim porque você me enganou também, seu lixo. Outra mulher levantou. Mesa 9, Carla. E eu, 6 meses de namoro. Ele dizia que o trabalho exigia viajar muito, que por isso não podia me ver sempre. Descobri que era noivo quando vi a foto do anel no Instagram. Terceira mulher. Mesa 12, Renata. 8 meses, a mesma historinha, promessas, mentiras. Falou que me amava. Sumiu do nada. André olhou em volta. Cercado, encurralado. Vocês... Isso é uma armação. Ela pagou todas vocês. Sofia pegou outra pasta de documentos. Não preciso pagar pela verdade, mas já que você insiste, aqui estão seus extratos bancários. Pagamentos para as 3, sempre depois de terminar, para manter elas caladas. Ela jogou os papéis na mesa principal. Dr. Otávio pegou. Leu rápido, o rosto dele ficou vermelho de pura fúria. André, isso é verdade? Não, posso explicar. E sobre a Jéssica? Sofia olhou para a secretária. Jéssica subiu no palco. Voz tremendo, mas firme. Tivemos um caso. 8 meses. Ele prometeu que ia assumir depois do casamento. Disse que o casamento era só formalidade, que não te amava, que era só pelos negócios. Ela está mentindo, gritou André, perdendo a linha. Mentindo? Jéssica tirou o celular. Tenho todas as mensagens, absolutamente todas. Ela entregou o telefone para o Dr. Otávio. Ele rolou a tela, lendo as conversas. Meu Deus! Centenas de mensagens, fotos íntimas, declarações. Você é meu futuro. Depois que eu casar, resolvo. Confia. Sofia é só um meio. Você é o fim. Dr. Otávio olhou para André. Decepção, raiva, asco profundo. Você é uma farsa. André recuou. Dr. Otávio, eu posso explicar. Explica. Sofia cruzou os braços. Explica como você traiu 4 mulheres. Explica como só me queria pelo dinheiro. Explica como planejava abandonar seu próprio filho. André olhou em volta. 100 pares de olhos. Todos nele, julgando, condenando. Bruno se afastou de fininho. Os amigos baixaram a cabeça envergonhados. O próprio pai dele estava chorando num canto. Não tinha saída. Não tinha como negar o inegável. As provas eram demais, concretas, irrefutáveis. Tinha perdido. Silêncio. Absoluto, pesado, sufocante, 100 pessoas processando o que acabaram de assistir, de ouvir. Então, alguém levantou. Tia Margarida.
a matriarca da família. Que vergonha! Saiu com dignidade. A porta bateu atrás dela, como um gatilho. A mãe de Sofia começou a chorar. Soluços altos, desesperados. Minha filha, meu Deus, minha filha. Mariana correu para abraçá-la. Dr. Otávio levantou, imponente. Olhou para André com tanto ódio que o ar pareceu congelar em volta. Você entrou na minha casa, comeu na minha mesa, me olhou no olho e mentiu. A voz dele tremia, não de medo, de fúria contida a muito custo. E pior, brincou com a minha filha. Fez ela acreditar que você amava ela. André abriu a boca para falar. Nada saiu. Um tio levantou, depois outro, e mais um. Começaram a sair, um por um. Canalha! Desgraçado! Mentiroso nojento! Bruno tentou se esconder atrás de uma mesa, mas alguém gritou. Você sabia, Bruno? Você sabia e não falou nada? Ele levantou as mãos em defesa. Não era minha responsabilidade. Você é cúmplice. 2 pessoas jogaram guardanapos nele. Bruno saiu correndo pela cozinha. As madrinhas de Sofia cercaram André, olhos cheios de desprezo puro. A gente rezou por esse casamento, acreditou em você. Você é patético. Espero que tenha valido a pena, porque você perdeu tudo. Elas deram as costas. Foram consolar Sofia. O padrinho do André se aproximou. Mano, não dá mais para ficar do teu lado. Foi mal. Saiu também. Os investidores levantaram, ajeitaram os ternos caros. Otávio, nos falamos segunda. Sinto muito por isso. Apertaram a mão do pai. Ignoraram André completamente como se fosse lixo. Um primo apontou. Olha ele, nem se defende mais. Risadas amargas, cruéis, porque não tem defesa. Ladrão pego com a mão na botija. O pai de André se aproximou do filho. Lágrimas escorrendo no rosto cansado. Como você pôde? André finalmente olhou para ele. Pai, não me chama de pai, não hoje. Virou as costas, saiu arrastando os pés. André ficou sozinho no palco, cercado por cadeiras vazias, mesas abandonadas. O salão que 10 minutos antes estava cheio de risadas agora era um cemitério social. Jéssica desceu do palco, passou do lado dele sem olhar. Amanda, Carla e Renata fizeram o mesmo. Uma a uma, as mulheres que ele destruiu saíram de cabeça erguida. Sobraram só ele, Sofia e Dr. Otávio. 3 pessoas, num salão para 200. André respirou fundo. Tentou uma última cartada. Sofia, a gente pode conversar, resolver isso, por favor. Ela não respondeu. Só olhou para o pai. Dr. Otávio fez sinal para a segurança. Tirem ele daqui. Os seguranças se aproximaram. André recuou. Não encosta em mim. Eu saio sozinho. Então sai, disse Dr. Otávio. Voz fria, cortante como navalha. André desceu do palco. Tentou manter um pouco de dignidade, postura ereta. Mas todo mundo viu. As mãos tremendo, o suor na testa, o pânico nos olhos. Chegou na porta. Parou. Virou para Sofia. Você planejou tudo isso. Desde o começo. Me armou uma arapuca. Te dei a chance de ser honesto. Você escolheu mentir. Eu te amei. Não, você amou o que eu podia te dar. André socou a parede. Isso não é justo. Dr. Otávio avançou vermelho de raiva. Justo, justo. Você destruiu minha filha, brincou com ela, planejou roubar minha empresa. Eu nunca ia roubar. Eu li as mensagens. Dr. Otávio rugiu. Você planejava desviar verba, usar meus contatos para montar negócio paralelo e depois sumir. André ficou mudo. Não sabia que eu li, né? Achou que a Sofia era a única investigando. Tenho auditoria, André. Acharam tudo. Contas em paraísos fiscais, contratos frios, desvios. O rosto do André ficou cinza. Eu posso devolver. Vai devolver. Na cadeia. Cadeia? Dr. Otávio tirou o celular. Ligou. Delegado Ramos? Pode entrar. O criminoso está aqui. André cambaleou. Não, por favor, não faz isso.
Eu não tô fazendo, você fez. Sofia desceu do palco. Ficou cara a cara com ele. Você tinha tudo. Uma mulher que te amava, uma família que te acolheu, um futuro garantido. Eu sei. E jogou no lixo, por ganância, por ego, por achar que era mais esperto que todo mundo. Lágrimas começaram a descer no rosto dele, reais dessa vez. Sinto muito mesmo. Sinto também, sinto ter perdido 3 anos da minha vida com você. Sirenes soaram lá fora. 2 policiais entraram, o delegado Ramos na frente. Doutor Otávio, Dona Sofia. Delegado, esse é o homem. Os documentos estão todos aqui. Doutor Otávio entregou uma pasta grossa. Ramos abriu, folheou rápido, assentiu. André Silva, o senhor está preso por estelionato, fraude e apropriação indébita. Não, posso explicar, tenho advogado. Vai precisar. Ramos fez sinal. Os oficiais algemaram ele. André tentou resistir. Me solta, isso é armação. Arrastaram ele para a saída. Sofia, não faz isso, por favor. Ela não respondeu, só observou. Ele gritou, esperneou, chorou feito criança. Te amo de verdade. A porta fechou. O silêncio voltou. Sofia ficou parada, no meio do salão vazio, vestido de noiva manchado de lágrimas que nem eram dela. Dr. Otávio se aproximou, colocou a mão no ombro da filha. Acabou, filha. Ela assentiu, exausta. Jéssica ainda estava lá, sentada numa cadeira lateral, com a mão na barriga. Sofia se aproximou, sentou do lado dela. Nenhuma das duas falou nada, só respiraram. O peso do que tinha acabado de acontecer caindo sobre elas como uma rocha. Mariana trouxe 2 copos d'água. Precisam de alguma coisa? Sofia balançou a cabeça. Jéssica aceitou a água. Bebeu devagar. Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por acreditar em mim. Por me dar voz. Sofia olhou para ela com doçura. Você sempre teve voz. Ele só te fez acreditar que não tinha. Jéssica limpou uma lágrima. E agora? Agora a gente recomeça. Dr. Otávio voltou. As viaturas levaram ele. Vai ficar detido até a audiência de custódia. Com as provas que temos, não sai tão cedo. Sofia levantou, tirou o véu, deixou cair no chão sem cerimônia. Ótimo! Olhou para o salão vazio, para as mesas abandonadas, para o bolo de 5 andares intocado. Deveria estar arrasada, chorando, desabando, mas não estava. Estava aliviada, porque finalmente, depois de meses carregando o peso da verdade sozinha, tinha exposto tudo e tinha sobrevivido. Sofia caminhou até a varanda do salão. O ar fresco da noite paulistana bateu no rosto. Mariana seguiu ela. Você tá bem? Tô, juro que tô. E estava. De verdade. Não era a sensação de vitória explosiva que imaginava. Não tinha fogos de artifício internos. Não tinha euforia desmedida. Era paz. Uma paz profunda de quem finalmente largou um peso que carregava há meses. Dr. Otávio apareceu com um casaco. Colocou nos ombros dela. Vem, vamos para casa. E tudo isso? Ela apontou para o salão deserto. Eu resolvo. A equipe limpa amanhã. Hoje você precisa descansar. Sofia olhou para Jéssica. Ela continuava sentada, sozinha. Jéssica, vem com a gente. A secretária levantou a cabeça, surpresa. Eu? Você não devia ficar sozinha hoje. Tem quarto de hóspedes lá em casa. Jéssica hesitou, tímida. Não quero incomodar. Você não incomoda. Vem. As 3 mulheres saíram juntas, Sofia no meio, Mariana de um lado, Jéssica do outro. O vestido de noiva arrastava no chão, sujo, amarrotado, destruído. Mas Sofia não ligou. Aquele vestido representava uma mentira e ela estava deixando ele para trás para sempre. Na casa da família, a mãe de Sofia preparou chá quente, mãos ainda tremendo. Minha menina, você sofreu tanto sozinha. Por que não me contou? Porque precisava ter certeza.
e precisava fazer do jeito certo. Mas 3 meses carregando isso, planejando, investigando. Sofia pegou a mão da mãe. Precisava ser forte. Se contasse antes, vocês iam querer cancelar o casamento. E ele ia fugir, ia inventar uma história, ia me fazer parecer louca para a sociedade. Dr. Otávio assentiu gravemente. Ela fez o certo, foi corajosa e estratégica. Jéssica bebeu o chá em silêncio, ainda processando o furacão. Você sabia desde o começo, sussurrou. E mesmo assim deixou ele me humilhar naquele salão. Sofia olhou para ela com honestidade. Eu sei, e pensei muito nisso, mas você precisava ver quem ele era de verdade. Se eu te contasse, você ia defender ele. Ia dizer que eu estava mentindo por ciúmes, que eu era a louca. Jéssica baixou a cabeça. Tem razão. Eu teria defendido. Agora não defende mais. Não, agora sei a verdade. Sofia tocou suavemente a barriga dela. E esse bebê vai crescer longe daquele homem, livre. Lágrimas rolaram no rosto da Jéssica. Obrigada. Ficaram ali. 3 mulheres feridas pelo mesmo homem, agora se reconstruindo juntas. 3 meses depois, tudo tinha mudado radicalmente. André estava em prisão preventiva, esperando julgamento. As acusações eram pesadas. Estelionato, fraude, apropriação indébita. O advogado dele tentava acordo, mas Dr. Otávio era implacável. Vai pagar por cada mentira. A empresa cancelou a promoção e demitiu ele por justa causa. Abriram auditoria interna. Descobriram mais rombos, mais esquemas sujos. André não era só um mentiroso emocional. Era bandido de colarinho branco. As ex-namoradas entraram com processo civil. Danos morais. Todas ganharam. Bruno perdeu o emprego. Cúmplice. Ninguém confiava mais nele no mercado. A família do André se afastou, envergonhada, destruída socialmente. Sofia, por outro lado, estava florescendo. Assumiu o cargo que seria deles na empresa, sozinha. Diretora de expansão. Comandando projetos internacionais. No primeiro dia, entrou na sala dela de cabeça erguida. Sem aliança, sem peso extra. Os funcionários aplaudiram espontaneamente. Parabéns, Sofia. Merecido, chefa. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro que chegava nos olhos dessa vez. Jéssica também mudou. Saiu da empresa. Pediu demissão. Não queria lembranças tóxicas. Sofia ajudou ela a achar outro trabalho. Numa empresa de um amigo da família. Salário melhor. Benefícios melhores. Não precisa fazer isso, disse Jéssica. Eu sei, mas quero fazer. Jéssica começou terapia para processar o trauma, para se preparar para ser mãe, sozinha, mas não mais perdida. O bebê nasceria em 2 meses. Uma menina. André tentou contato uma vez. Carta do presídio. Quero conhecer minha filha. Jéssica rasgou em 1000 pedaços. Jogou no lixo sem ler o resto. 5 meses depois do casamento, Sofia estava num empório gourmet nos Jardins. Corredor de vinhos. Alguém esbarrou nela. Perdão. Ela virou. André. Tinha saído com habeas corpus, esperando o julgamento final em liberdade provisória. O rosto estava diferente, magro, olheiras fundas, barba por fazer. Sofia? Ela não respondeu. Pegou uma garrafa de vinho tinto, botou no carrinho. Por favor, só 1 minuto. Não, só quero pedir perdão. Ela parou. Virou para ele devagar. Perdão? Acha que um perdão muda alguma coisa? Não, sei que não muda nada, mas preciso falar. Sofia cruzou os braços. Fala. André respirou fundo com dificuldade. Estraguei tudo. Eu sei, fui um idiota, um monstro, e vou pagar por isso o resto da vida. Sim, vai mesmo. Mas queria que você soubesse. Uma parte de mim te amou de verdade. Talvez não do jeito certo. Talvez misturado com interesse. Mas teve algo real. Sofia estudou ele minuciosamente. Procurou sinceridade, remorso genuíno. Não achou nada, só autopiedade.
Sabe o que eu aprendi, André? Gente como você não ama. Vocês consomem, vocês usam. E quando não serve mais, descartam. Eu não sou assim. É exatamente assim. E a pior parte, você ainda não entende a gravidade do que fez. Ela deu um passo mais perto, intimidando. Você não está arrependido de ter mentido. Está arrependido de ter sido pego. André abriu a boca. Nada saiu. Porque ela tinha toda a razão. Sofia pegou o carrinho. Boa sorte no julgamento. Você vai precisar. Ela deu as costas. Caminhou. Sofia! Ela não olhou para trás nem por um segundo. Saiu do mercado. Guardou as compras no carro. Sentou no banco do motorista. Respirou fundo. E sorriu. Porque naquele momento, vendo ele destruído, desesperado, perdido, não sentiu raiva. Não sentiu dor. Sentiu nada. Ele não tinha mais poder nenhum sobre ela. Já vi muita história de traição, de mentira, de coração partido, mas essa me arrepiou de um jeito diferente, porque não foi só sobre descobrir a traição, foi sobre o que fazer com ela. Sofia podia ter chorado escondida, cancelado tudo, fugido da vergonha, mas ela escolheu algo muito mais poderoso. Escolheu expor, planejar, destruir o homem que tentou destruir ela. E isso me faz acreditar numa coisa: que a gente não precisa aceitar migalha de ninguém, não precisa engolir mentira, não precisa carregar sozinho o peso de quem machuca a gente. Às vezes, justiça não é sobre vingança vazia, é sobre se recusar a ser calada. Se essa história mexeu com você de algum jeito, se sentiu raiva, indignação ou até alívio junto com a Sofia, deixa seu like aqui embaixo. É o jeito de você me mostrar que histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. E olha, faço questão de ler cada comentário que chega aqui. Então me conta, de qual cidade você está assistindo agora? Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu vou lá e respondo com muito carinho. Sério, seu comentário faz toda a diferença para mim. Se você acredita no poder de histórias reais e emocionantes como essa, se inscreve no canal. A gente está só começando essa jornada e cada inscrição nova me dá força e certeza para continuar trazendo histórias que tocam o coração. Conto muito com seu apoio. E não vai embora ainda. Separei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora mesmo. Pode clicar em qualquer uma delas. Te vejo no próximo vídeo.